Mas eu quero compartilhar uma palavra com você. Talvez talvez eu vá tocar hoje aqui, para abrir essa nossa experiência da graça superabundante. Aliás, interessante, o título do livro, inclusive, é esse, né? Vivendo na Graça Superabundante. E um dos caras que estava cantando aqui, ele passou um tempo, viajou, foi para uma cidade do interior e foi convidado para pregar em algumas igrejas. Ele foi pregar e ele levou livros nossos daqui, que começou a mostrar para as pessoas começaram a ver e ficaram interessadas, e ficaram assim, alucinadas de ouvir a palavra da graça, e começaram a perguntar como é que fazia para ser parte da nova, queriam ser membros virtuais e tal, e eu falei, rapaz, tu já foi semear discórdia no meio dos irmãos aí, olha a confusão que tu foi arrumar. E aí diz que de repente tinha também um grupo de pastores, e já sabe que os pastores, alguns a favor, outros metendo malho, e de repente um passou, olhou e viu o livro e viu lá, autor do livro, Maurício Fragali, falou, esse aí é o cabeça da hipergraça no Brasil. Eu agora sou o cabeça da hipergraça no Brasil. E aí esse termo tem sido usado numa tentativa de achincalhar o evangelho da graça, né? Hipergraça, esses caras estão pregando a hipergraça, mal sabendo essas pessoas que o termo hipergraça está na Bíblia. O termo hipergraça só não está traduzido para o português, mas no original grego tem lá hipergraça. O apóstolo Paulo diz que aonde houve abundância do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todo mundo já leu esse versículo alguma vez na Bíblia? Ou você nunca leu, mas sabe que está lá. Levanta a mão aí quem sabe que tem esse versículo na Bíblia. Ok, pelo menos nós 4. Acreditem em mim pela fé. Na Bíblia diz lá que aonde houve abundância, onde superabundou o pecado, aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O problema é que o termo que Paulo usou no grego é huperperissos. E esse radical huper é da onde vem o termo no português, o radical hiper. Então, na verdade, o que Paulo disse foi, aonde abundou o pecado, hiperabundou a graça. Houve hiperabundância de graça, houve a hipergraça se manifestando. Porque a graça que Deus manda para nós não é um pouquinho, não é um pedaço, não é uma porção, Ele manda 100%. Não é graça, não é super graça, mas é hipergraça. É lógico, essas pessoas quando usam esse termo, querem usar de uma forma pejorativa, significando que graça é o evangelho, esse evangelho da graça é o evangelho fácil, é o evangelho da porta larga, é o evangelho que dá licença para pecar. Gente, eu não sei de onde tirar alguns conceitos desse tipo, o evangelho é liberdade, o evangelho da graça é liberdade para pecar. Porque até onde eu saiba, nunca chegou ninguém para mim para pedir licença para pecar. Pastor, tu queria pedir uma licença para esta semana cometer um pecado? Ninguém nunca me pediu licença para isso. Ninguém precisa de licença para pecar. A pessoa peca e pronto. Ela não está pedindo licença para ninguém. Não pede licença para Deus, vai pedir para mim? Dizer que o evangelho da graça é o evangelho fácil, aí eu concordo, o evangelho é fácil. O evangelho é simples. O evangelho, se Jesus hoje estivesse pregando nas cidades no Brasil, ele seria reprovado em 99% dos seminários brasileiros. Ele seria reprovado. Talvez o único onde ele fosse aprovado com louvor seria no Nova College. No resto ele ia ser bombado, ia levar bomba. Sabe por quê? Porque a pregação de Jesus era simples. Era simples. Jesus olhava para a multidão e dizia, olha, tinha uma mulher que estava em casa, perdeu a moeda, procurou, não achou, saiu varrendo, achou a moeda, fez uma festa. Isto é pregação que se apresente, seminarista. Onde é que está a ilustração? Onde é que está a introdução? Os 3 pontos e a conclusão? Não tem, a mensagem é essa, o reino de Deus é comparável a isso. Jesus ia tomar bomba em muitos lugares aí. Mas o evangelho é simples. E o evangelho precisa de igrejas que tenham porta larga. Porque o evangelho é para todos, não é para alguns.
não é para os religiosos, é para todos, para homem, mulher, bonito, feio, branco, preto, homossexual, heterossexual, para todo mundo. O evangelho não é para meia dúzia, é para todos. Pastor, mas os gays também podem ir à igreja? Aqui na Nova não tem ninguém na porta pedindo atestado de sexualidade, tá? O pessoal vai entrar, é gay ou é macho? E a senhora, quanto calça? Tem ninguém na porta perguntando nada disso. Não sai essa conclusão idiota que tem alguém fazendo barreira na porta para alguém entrar ou deixar de entrar. Pastor, como é que a gente faz com aquela pessoa que já fez uma cirurgia e mudou de sexo? Já está feito. Não tem volta. Não dá para descirurgiar. Então deixa quieto, não pergunta, deixa quieto. Não fica mexendo nesse negócio, não é problema seu. Nem meu. Hã? Alguém diga amém aí. Ah, bom, porque eu pensei que você já estava dizendo, pastor, é problema meu sim. O título dessa mensagem que eu quero pregar para você nessa noite é, o título é comprido, tá, gente? Grava aí. O apóstolo Pedro e a jornada de crescimento e maturidade na graça. O apóstolo Pedro e a jornada de crescimento e maturidade na graça. O apóstolo Pedro, ele é provavelmente o mais conhecido dos apóstolos de Jesus. Talvez se a gente fosse fazer um ranking, primeiro lugar o mais conhecido Pedro, em segundo lugar João. Né? Os outros as pessoas têm uma ideia de quem sejam. Mas esses dois estão em primeiro e segundo lugar com certeza. Alguns podem conhecer mais, poderiam inverter esse meu ranking aqui, botar João em primeiro lugar, Pedro em segundo, mas com certeza ele está entre os mais conhecidos. Entre a conversão de Pedro e o fim da sua vida, é possível observarmos uma jornada incrível em direção ao entendimento da graça, que foi gerando uma transformação radical na vida de Pedro em direção a uma maturidade espiritual. É interessante demais fazer esse acompanhamento. A Bíblia mostra para nós Pedro em 3 fases diferentes da vida. Primeiro, o Pedro dos Evangelhos. Depois, o Pedro do livro de Atos dos Apóstolos. E por fim, o Pedro das Epístolas, que já estão lá no final da Bíblia. 1 e 2 Pedro. O Pedro dos Evangelhos, que a gente vê, o Pedro que nós vemos nos Evangelhos, ele é um camarada, muitas vezes imaturo, impulsivo. Sabe que Pedro, ele não tinha medo de falar. Ele falava. O que vinha na cabeça, ele falava. O que passasse primeiro, ele não filtrava. Ele simplesmente falava. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus. Uns estão dizendo que você é Elias que ressuscitou, outros dizem que você é o profeta, que você... Não, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, sem filtro algum, não consultou João, não perguntou para Tiago, ele já mandou logo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Uau! Se ele dissesse simplesmente, tu és o Cristo, que a palavra Cristo significa Messias, que era o que todo o povo de Israel já vinha esperando, que algum dia se manifestasse, já estava de bom tamanho, mas ele disse, não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Isso na mentalidade judaica já era por si só uma coisa difícil de compreender, um conceito de alguém que é um filho de Deus. E aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, isso foi o meu Pai, o Espírito do meu Pai que te revelou isso aí. Passado algum pouquíssimo tempo, vem logo a seguir, na Bíblia, o episódio vem logo a seguir. Jesus está dizendo para os discípulos que é necessário que ele vá a Jerusalém, lá ele vai ser preso, crucificado, morto, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Aí Pedro, sem filtro, chega para Jesus, Jesus, tu está muito deprê. Esse papo de cruz, prisão e morte, para com isso. Tu está precisando tomar um Prozac, tu está meio deprê. Aí Jesus, que tinha dito para ele há algumas horas, ou talvez uns poucos dias antes, que não tinha sido nem carne nem sangue que tinha revelado aquela grande coisa para ele, vira-se para esse mesmo Pedro e diz, arreda Satanás.
O cara foi de rei dos reis a Judas Iscariotes, assim, em poucas horas. Desceu a ladeira em poucas horas, porque ele era impossível. Pedro era impossível, ele não tinha filtro. Na última ceia, que eu sempre chamo da primeira ceia da Nova Aliança, Jesus, quando começa a dizer que haveria um entre os discípulos que iria traí-lo, Pedro, ele sem parar, sem pensar, sem refletir, ele fica de pé, olha para Jesus e diz: Jesus, eu vou contigo até o final, para onde for. Eu morro por você. Comigo não tem errado. Eu sou Pedrinho das Candongas. Eu sou pedra 90. Comigo ninguém aguenta. Eu estou contigo e não abro. E Jesus fala: Pedro, ainda hoje você vai pisar na bola comigo? Tu vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, é comigo mesmo. Deixa comigo. Passadas algumas horas, 2 servas e depois uns camaradas. Uma primeira, olha, Jesus está sendo torturado, e aí alguém olha e fala assim: você é um deles, hein? Tu estava colado com esse cara aí. Pedro: eu? Mas de jeito nenhum, não conheço, nunca vi. Veio uma outra serva: não, você é um deles sim. Nunca vi esse cara. E começou a xingar um montão de palavrão, para ver se o pessoal descolava a imagem dele e da de Jesus. Vieram outros caras: não, você é. E Jesus: não sou. Até que ele cruzou o olhar dele com o olhar de Jesus. Você imagina só, Jesus estava ao alcance da vista. E Jesus, quando olhou para Pedro, a gente talvez imagine que algumas pessoas interpretem que Jesus, olhando para Pedro, deve ter olhado e fez assim: te falei, safado. Não, o olhar de Jesus constrangeu Pedro de um modo tal que ele caiu em prantos. O que fez Pedro se arrepender daquela atitude não foi o galo ter cantado 3 vezes, foi o olhar de Jesus. Foi o fato do olho dele bater com os olhos de Jesus. Esse era o Pedro dos evangelhos. Aí você vai agora ao livro de Atos, e no livro de Atos já é possível ver um processo de mudança acontecendo. Aquele Pedro que antes se acovardou diante da denúncia de ser um discípulo de Jesus, agora se tornou um homem intrépido, disposto a ser preso e até mesmo a perder a vida por causa de Jesus. Ele foi batizado com o Espírito Santo, pregou para uma multidão, gente se converteu, ameaçaram prender. Se você continuar falando desse Jesus, vai dar ruim para você, você vai morrer. Não quero nem saber. Pedro, você entende que houve uma mudança na atitude de Pedro? Você entende que houve uma mudança no caráter de Pedro? Ele subiu de um patamar para um outro, de um pouco mais de maturidade, de entender a obra de Cristo, e agora está disposto a ser preso e até mesmo morto por causa dessa obra? Você consegue entender isso? Mas esse Pedro ainda não conhecia a plenitude da graça. O Pedro de Atos, ele estava um patamar acima do Pedro dos evangelhos, mas ele ainda não conhecia a plenitude da graça. Olha só a primeira pregação de Pedro no episódio de Pentecostes, Atos capítulo 2. Não vou passar os versículos aqui, senão fica muito extenso, mas vou dizer para você o que a Bíblia relata. Ele começa a falar sobre Jesus, ele anuncia que ele é o Messias, e ele termina a sua pregação com o seguinte argumento. Olha só o argumento. Agora sim eu vou te mostrar Atos 2, versículo 36. Olha só como é que Pedro termina a pregação que ele faz para aquela turma que pensou que eles estavam bêbados no dia de Pentecostes, aqueles 120. Ele diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, agora presta atenção na linguagem de Pedro, a quem vocês crucificaram. Peraí, quem foi que crucificou Jesus? Foram os judeus? Não, quem crucificou Jesus foram os romanos, né? Mas Pedro já mandou essa para cima dos caras. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Pedro aqui, presta atenção que Pedro ainda não tinha uma revelação da graça, e ele, se você pegar essa pregação de Pedro, é toda ela uma pregação acusatória. Jesus, ele era um cara legal, era um cara gente boa, mas vocês fizeram e aconteceram e tal. E esse Jesus, a quem vocês, casa de Israel,
crucificaram, mataram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Agora olha só a reação das pessoas no versículo 37. Pedro fala para aquele pessoal sobre isso. Aí, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? Agora presta atenção na resposta de Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e aí então vocês receberão o dom, o presente do Espírito Santo. Prestou atenção aqui na resposta de Pedro? O que vocês vão fazer para se acertar com esse Jesus que foi feito por Deus, Senhor e Cristo? O que vocês vão fazer? Primeira providência: arrependam-se do que vocês fizeram. Segunda providência: sejam batizados e com isso vocês receberão remissão de pecados. E aí então vocês terão uma vaga no céu. Quantos de vocês aqui conseguem entender que batismo algum nas águas consegue remir o pecado de quem quer que seja? Consegue entender isso? Que o que redime a nós de todo o pecado é o sangue de Jesus? Você consegue entender que batismo não salva? Mas o que Pedro pregou? Tratem de se arrepender e sejam batizados nas águas. Presta sua atenção numa coisa: o que Pedro propôs aqui foi exatamente o mesmo que João Batista preconizava. João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Qual era a pregação de João Batista? Mateus 3, versículo 11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo de João era uma prática do judaísmo que é realizada até hoje. Chama-se mikveh. O mikveh, para você ter uma ideia, existem, se não me engano, no Rio de Janeiro, 2 sinagogas que têm mikveh. Mikveh é uma pequena piscina que tem que ter água ou da chuva, ou de um rio corrente, ou da neve derretida. Porque isso é o que a lei de Moisés considera água viva. Água que vem da chuva, ou de um rio corrente, ou da neve derretida. Não pode ser uma água que vem do cano, da Sedai. Essa água, lógico, hoje em dia ela é super tratada, etc e tal. A pessoa que vai fazer o mikveh, ela tem que estar despida. Ela primeiro se lava cabelo, se lava todas, tirar toda a sujeira. Ela, sem roupa alguma, tem uma escadinha para dentro daquela pequena piscina, com um corrimão no meio. Ela desce por um lado e naquela ela se auto-batiza. Ela entra dentro daquela água que vai até o peito, mergulha, é um banho purificador. Não é um banho higiênico, é um banho ritual. Ela mergulha, ela se levanta e ela sai subindo pela escada pelo outro lado. Ela não sobe por onde ela desceu, porque quando ela desceu, ela foi deixando as impurezas. Se ela passar de volta, recebe de volta. Então ela sobe para um outro lado para não receber de volta as impurezas que ela deixou. Toda mulher judia que é casada com um judeu ortodoxo, toda mulher judia que pratica o judaísmo ortodoxo, pelo menos uma vez por mês, uma semana depois de terminado o fluxo menstrual, ela tem que passar pelo mikveh. Porque a mulher, quando menstrua, segundo a lei de Moisés, ela fica impura. Então, uma semana depois de terminado o fluxo menstrual, ela tem que passar pelo mikveh se ela for esposa de um judeu, se ela for de uma família judaica ortodoxa, praticante da ortodoxia. Se ela for um judeu mais ou menos, não vai. E existem outras várias situações. Na época de Jesus, os essênios passavam pelo mikveh todo dia de manhã. Todo dia de manhã acordavam e antes de estudar a palavra, eles passavam pelo mikveh. E naquela época não tinha água quente não, hein, gente? Era água gelada mesmo, hein? Aleluia. Faz bem para a circulação. Todo dia. O que João Batista estava ensinando naquele tempo era simplesmente uma prática judaica já conhecida.
Venham ao batismo para que vocês sejam purificados das impurezas do pecado. Venham para esse mikvê, que na época de Jesus podia ser feito, e hoje em dia também pode ser feito num rio. As pessoas não fazem porque é mais cômodo fazer numa sinagoga com água aquecida. Mas a prática que João fazia já era conhecida. Na nova aliança, entenda bem, nós estamos muito conscientes que o batismo nas águas não salva nem purifica pecados. O batismo nas águas da nova aliança é para sepultamento da velha criatura e simboliza a circuncisão do coração. Na época de Moisés e ainda na religião judaica, a circuncisão é na carne, é aquilo que a gente chamaria ocidentalmente falando da operação ou cirurgia de fimose feita nos meninos. É isso, basicamente é isso que é, mais ou menos mal comparando, a circuncisão, que era uma marca na carne. Agora, o batismo nas águas, o que Deus espera de nós, não é mais a circuncisão, mas o batismo nas águas, ele representa o sepultamento da velha criatura. Em Cristo eu nasci de novo. Quem nasceu de novo em Cristo aqui, diga amém. Meu irmão, se você nasceu de novo e ainda não foi batizado nas águas, você está andando para cima e para baixo, carregando um defunto nas costas. Porque a sua velha criatura morreu, mas tem que ser sepultada. Aonde que a velha criatura é sepultada? Nas águas do batismo. E ele representa a circuncisão, a marca da aliança que você tem, a marca do cordeiro, ela é concedida a você. E o batismo nas águas não dá a você a marca do cordeiro, mas o batismo nas águas representa essa marca que foi feita no seu espírito e que diz que você pertence a Deus. E quem pertence a Deus aí, diga aleluia. Amém. Ainda assim, Pedro e os outros apóstolos, apesar de ainda não terem uma visão e um entendimento claro a respeito da graça, eles eram usados de uma forma poderosa por Deus, e muitos milagres, a Bíblia diz em Atos, que muitos milagres eram realizados através deles. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, já leu o livro de Atos, a Bíblia diz que muitos milagres eram realizados por mãos dos apóstolos. É verdade? Bené, meu teólogo de plantão, estou falando a verdade? Os pastores da Nova estão aí, estou certo? Esses têm que dizer mesmo, eles têm que dizer amém mesmo. Mas a Bíblia diz isso, não é? Os caras não tinham entendimento da graça, mas Deus usava e fazia milagres. Então veja só o seguinte: milagres não são um sinal de maturidade daquele a quem Deus usa para realizar milagres. Esse é um problema na igreja do Senhor Jesus. O fulano é o cara. Por quê? Porque ele impõe as mãos dos enfermos e os enfermos são curados. Isso não quer dizer nada. Em termos de maturidade espiritual, não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Porque Deus me usar, a mim e a você, para realizar milagres, é simplesmente um sinal da graça de Deus em ação, apesar de nós. Deus me usa apesar de mim. Será que você pode ter a coragem de levantar sua voz agora e dizer: Deus me usa apesar de mim? O fato de que eu imponha as mãos em um cego e ele volte a enxergar, não significa que eu sou o cara. Eu já vi pastores, e você também deve ter conhecido já história de pastores que estavam envolvidos em cada um pecado cabeludo pra caramba, mas que estavam orando e as pessoas estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Alô? Ou seja, quando Deus usa alguém para realizar milagres, Ele faz isso porque Deus ama o seu povo e nos usa apesar de nós. Não porque somos maduros, espertos, inteligentes ou muito espirituais. Agora veja só, Atos capítulo 8, versículo 5, diz que Filipe, um dos diáconos escolhidos pelos discípulos, pelos apóstolos, desceu até a cidade de Samaria e ali ele anunciou o evangelho de Jesus. No versículo 6, diz que multidões em Samaria, multidões estavam se convertendo. Lembre-se que judeus e samaritanos não se davam, ok? Judeus e samaritanos não se davam.
Mas multidões em Samaria, Filipe resolveu ir, dirigido pelo Espírito Santo. Filipe desceu a Samaria, desceu não é porque é num lugar de baixa reputação, é porque ficava mais para o sul. Ele desceu a Samaria, lá ele começou a pregar o Evangelho de Jesus, e multidões começaram a se converter. Veja só o seguinte, hein? João, Tiago, Pedro, Tiago e João passaram por Samaria, Jesus passou por Samaria, pregou o Evangelho e foi rejeitado. Tiago e João disseram para Jesus, você quer que a gente olhe para mandar descer fogo do céu sobre esse pessoal impenitente que não se converte? Mas Jesus disse, vocês vão fazer as obras que eu faço e maiores obras vocês farão. Aí Filipe, dirigido pelo Espírito, vai a Samaria e multidões começam a se converter. A mesma multidão que havia rejeitado Jesus, agora estava se convertendo através do ministério de Filipe. Olha só, multidões estão se convertendo. Aí no versículo 9 em diante, conta a história de um sujeito chamado Simão, o mágico. Simão era um místico que praticava feitiçaria. Veja só quem era Simão. Esse camarada, a fama dele em Samaria é que ele era um homem de Deus. O pessoal chamava ele de o grande poder. Veja só. O pessoal, quando alguém chegava na cidade e perguntava, vem cá, eu estou procurando um tal de Simão. Disseram aí que ele faz milagres. Ah, tu está procurando o grande poder. O cara é demais. O pessoal seguia, mais a Bíblia está dizendo aqui para nós que ele iludia o povo. Que ele iludia as pessoas. O diabo o usava para iludir as pessoas. Isso ainda acontece por aí hoje. Amém? Não falta otário para seguir Simões que tem por aí. Simãos que tem por aí. Sem mãos, com mãos. Aliás, tem muitas mãos. Geralmente vai no seu bolso. Mas esse camarada, que era conhecido como Simão, praticante de feitiçaria, conhecido como o grande poder, diz que as pessoas que seguiam Simão, os discípulos de Simão, todos eles se converteram e passaram a seguir Filipe. Começaram a seguir a Filipe. Deram ouvidos a Filipe e se converteram a Jesus. Aí no versículo 13 diz que o próprio Simão abraçou a fé. Que Simão se converteu, ele foi batizado e passou a seguir a Filipe. E a Bíblia usa a seguinte expressão, dizendo que ele passou a seguir a Filipe, observando extasiado os sinais e grandes milagres que Filipe praticava. Já viu uma pessoa extasiada? Tu já viu uma pessoa impactada para valer com alguma coisa? Tu já viu uma pessoa que de repente está assim, louca para conhecer, para ver ao vivo o show de uma banda internacional? E quando ela chega no estádio, quando ela chega no lugar, a banda está lá, ela dá aquela congelada. Eu não sei quantos aqui são da minha geração, mas quantos de vocês aqui ficariam extasiados se tivesse a oportunidade de ver os Beatles ao vivo no palco, tocando e cantando? Tem meu neto com 5 anos de idade, canta tudo de Beatles, toca bateria, acompanha, tal, bota no Spotify. Olha aqui, vovó. We can work it out, we can work it out. Moleque com 5 anos. Cara, quantos de vocês ficariam extasiados de ver? Quantas pessoas chegam aqui na igreja e ficam extasiadas de ver o pastor Pragalho ao vivo? Só via pela internet. A Bíblia diz que Simão, ele passou a seguir, ele se converteu, foi batizado nas águas, passou a seguir Filipe, aonde Filipe ia, e quando Filipe orava e os milagres aconteciam, ele ficava de boca aberta olhando aquilo. Uau! Você já olhou para alguma coisa e fez, uau! As mulheres aqui, estou vendo que tem muitas mulheres acompanhadas aqui. Quando esse cara que está do seu lado, que você está abraçada com ele aí, te viu pela primeira vez, ele fez, uau! Estou sentindo que de repente posso estar semeando aqui uma discórdia. Você não fez uau. Cara, o Filipe, quando ele via
Os milagres que Deus estava usando Filipe, Simão, quando via, ele ficou, uau, ficou extasiado. Gente, se há uma figura onde eu só vejo os pastores metendo a marreta na Bíblia, no livro de Atos, é o coitado do Simão. Todo mundo mete o malho nesse homem, mas a Bíblia diz que esse cara se converteu e foi batizado nas águas, e abandonou a feitiçaria e passou a seguir a Filipe, para tudo quanto é canto. Prestou atenção aqui? Agora veja só o seguinte, os apóstolos que estavam em Jerusalém, enviaram Pedro e João para Samaria, para conferir aquela história. Que negócio é esse? Samaritanos se convertendo. Eu passei por Samaria, Jesus pregou em Samaria, ninguém aceitou o evangelho, e agora esse tal de Filipe, que a gente ordenou aqui, um diácono, está passando por lá, e o pessoal está se convertendo. Vai lá, Pedro, vai lá, João, dá uma olhada, porque tem alguma coisa de estranho nessa história. E aí Pedro e João vão até lá, e lá chegando, eles veem que os samaritanos estavam se convertendo para valer, eles oram pelos samaritanos e eles foram batizados com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Que surpresa! Que surpresa chocante para Pedro e para João, chegar em Samaria e encontrar samaritanos convertidos, aquele pessoal que Pedro tinha pensado em mandar fazer churrasco deles. Agora Pedro viu aquele povo convertido, ele impõe as mãos, ora pelo pessoal, o pessoal recebe o batismo do Espírito Santo. Só que Simão, que era imaturo na fé, recém-convertido, ainda não entendia grande coisa do Evangelho, ele vai a Pedro e a João e ele propõe pagar para receber a capacitação, para também impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. É por isso que o pessoal cai de marreta em cima de Simão, porque ele foi lá e ofereceu dinheiro. Cara, eu faço qualquer negócio para Deus me usar desse jeito. Quanto é que eu tenho que pagar? Mas isso não é novidade, gente. Tem pastores às vezes que telefonam para nós, é da Nova, quanto é que a gente tem que pagar para ser da Nova? Pensando que a Nova é franquia. Quanto é que a gente tem que pagar? Eu estou aqui já com uma reserva. Não é nada disso. Cara, não é nada disso. A história é outra, a gente não está aqui atrás de dinheiro de ninguém, não. A gente não está querendo abrir franquia, não. Simão, na inocência dele, foi lá para Pedro e João. Eu até pago, mas eu quero ser usado desse jeito também. Olha só a reação de Pedro. Pedro não somente descartou Simão com uma repreensão severa, Pedro falou em perdição. Toma o teu dinheiro para a tua perdição. Perdição, gente, é ir para o inferno. Qual é a intenção do evangelho? É levar alguém para o... Aleluia, aprovados, nota 10 em teologia. Mas o que Pedro diz? Pega o teu dinheiro e vai para o inferno. Toma o teu dinheiro para a perdição. Disse que Simão não teria participação no ministério, porque o coração de... Olha só, Pedro conseguiu enxergar o que ninguém consegue. Ele conseguiu enxergar o coração de Simão. O seu coração não é reto diante de Deus. Mas ele foi ainda mais longe na sua severidade. Olha só o que Pedro disse para Simão. Versículo 22. Atos 8, versículo 22 ao versículo 24. Ele diz, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Presta atenção agora. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Talvez ele te perdoe. Se arrependa e ore. Mas Pedro, só o arrependimento já não é o suficiente, não? Não, talvez. Onde é que você está vendo graça aqui? Talvez. Você já imaginou se alguém dissesse para você? Você vem a um culto na Nova, procura um dos pastores, diz, pastor, ora por mim, porque eu estou com esse ou aquele problema. Olha, eu vou orar, talvez Deus faça alguma coisa aí e te perdoe desse pecado aí. Você já imaginou isso? Mas não é isso que muitas vezes é dito em muitas igrejas. Ou pelo menos isso fica implícito. Às vezes não é dito de forma explícita, mas é colocado de forma implícita, que aquilo que você está fazendo, talvez Deus perdoe, e muitas vezes a parte para dizer assim, não, isso aí não tem perdão. Vai engolindo aí, gente. Vai levando essa aí, chupa essa manga. Se arrependa porque talvez Deus te perdoe.
pois eu vejo que você está cheio de inveja e preso na sua maldade. Simão não estava preso nem em inveja, nem em maldade. E a prova é o versículo que vem a seguir. No versículo 24, olha só qual foi a reação de Simão. Pedro, eu peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. A reação de Simão não foi: descobriu meu plano, descobriu que eu sou Satanás disfarçado, descobriu que eu vim aqui para atrapalhar, descobriu que eu vim aqui como satanista para me influir aqui, e me infiltrar aqui e causar confusão. Não, Simão, ele ouviu aquela reprimenda de Pedro, e ele ainda, então Pedro, pelo amor de Deus, ora por mim, porque, caramba, desculpa qualquer coisa, mas ora por mim para que não aconteça nada do que vocês estão falando. Você está entendendo aqui a linguagem que Deus aqui estava dando a Pedro, vez após vez, lições a respeito da graça? Você está conseguindo entender isso aqui? Pedro era judeu, criado dentro dos preceitos do judaísmo, e não pensava jamais em abrir mão desses preceitos. Como todos os outros apóstolos, ele acreditou por muito tempo que a salvação era algo restrito aos judeus, praticantes da lei. Ele acreditava assim, ele entendia assim, João acreditava assim, entendia assim, os outros apóstolos acreditavam assim, entendiam dessa maneira. Mas não bastasse ter visto a conversão de samaritanos, mais adiante Pedro é surpreendido agora com a conversão de gentios. Caramba, já estava dando ruim na cabeça dele ver samaritanos se convertendo. Mas agora, Deus começa a converter gentios. Deus estava dando lições sobre a graça a Pedro. Atos capítulo 10. Para resumir aqui a história, Pedro estava numa cidade chamada Jope. Uma cidade portuária, a mesma cidade de onde Jonas embarcou para fugir de Deus, para não ir para Nínive, para ir para o outro lado. Durante um momento de oração, Pedro estava hospedado na casa também de um sujeito chamado Simão, que era Simão, pelo que eu li na Bíblia, foi o primeiro playboy da história. Simão o curtidor. Ele curtia couro, era curtidor de couro. Durante um momento de oração, Pedro teve uma visão de animais impuros. Animais que eram considerados impróprios para o sacrifício ou para o judeu se alimentar, tipo porco. Ele teve uma visão, vinha uma bandeja, como se fosse um grande lençol, descendo do céu, cheio desses animais e aves, quadrúpedes e aves, que não tinha um ali, não tinha ovelha, não tinha boizinho, só tinha animal considerado impuro. Só animal impuro. E Deus diz para Pedro: Pedro, mata e come. A Bíblia diz que Pedro estava com fome. E aí Deus, não foi o pastor Fragale, não foi Simão o curtidor. Deus falou para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, está me testando, Senhor? Não, nessa boquinha aqui nunca passou animal impuro. Pedro, mata e come, pela segunda vez. E Pedro, de jeito nenhum. Mas não. Quem é que estava mandando Pedro matar e comer? Deus. E na terceira vez, 3 vezes, Deus, Pedro, mata e come. E Pedro, de jeito nenhum. E nas três vezes, Deus também disse a Pedro assim: Pedro, mata e come. Não, Senhor. Pedro, aquilo que eu considerei puro, nem você nem ninguém pode considerar impuro. E Pedro, com todo o meu ser, não com Pedro. E nessa coisa de negar, batem 2 caras na porta da casa de Simão, que eram enviados por Cornélio, um centurião romano.
Um centurião romano que tinha simpatia pela religião judaica, que era um homem bom, que dava esmolas, ajudava os necessitados, e Deus fala com ele: Simão, manda alguém buscar Pedro, e ele vai falar para você as palavras de vida. Pedro manda, Cornélio, manda 2 homens até Jope. Ele estava em Cesareia, manda 2 homens a Jope para trazer Pedro. Os caras batem na porta e Pedro só atendeu porque Deus falou com ele: atende esses caras e vai com eles. Atenda os caras e vai com eles. Legal. Os caras convidam, explicam para Pedro qual era a parada toda, Cornélio e tal, ele vai. Pedro vai e encontra na casa de Cornélio, os seus parentes e amigos íntimos. Versículo 27 de Atos 10 diz que eram muitas pessoas. Não era Pedro, a mulher e 2 filhos. Eram muitas pessoas. Muitas pessoas. Todos não judeus. Ou seja, todos gentios. E aí Pedro, de forma muito simpática, mostrando muito interesse na salvação daquelas pessoas, começa a sua pregação. Olha como é que ele começa de uma forma bem delicada, bem educada, bem simpática. Vocês bem sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. O cara chegou. Tu imagina, você convidou alguém para vir na sua casa, tu preparou um churrasco para receber a pessoa, você chamou os seus parentes, seus amigos, o cara entra na sua casa e fala assim: me chamou aqui para quê? Porque você sabe que eu sou superior. E não é permitido que eu venha me juntar com uma ralé como essa aqui. Como é que você ficaria com uma pessoa entrando na sua casa desse jeito? Que felicidade, que alegria de receber uma pessoa tão educada, provavelmente num convento de freiras suíças. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão vocês mandaram me chamar? Versículo 34 e 35 diz assim: então falou Pedro dizendo, presta atenção agora, os caras anunciaram: não, nós mandamos chamar você, porque um anjo veio aqui e disse que você tinha para nós a palavra da salvação. Aí Pedro começa a pregar para os caras. Versículo 34, Pedro disse o seguinte: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Talvez aqui Pedro já estivesse lembrando do episódio dos samaritanos, né? Não, eu tenho que reconhecer, porque Deus salvou aquele bando de samaritanos, quase a cidade quase que inteira. Então eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O que aconteceu até aqui? Absolutamente nada. Nada. Pedro continua: essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Isso é uma verdade ou não é, gente? Jesus é o Senhor ou não é? Aconteceu alguma coisa aqui? Nada. Vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia, versículo 37 e 38. Tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, verdade, com o Espírito Santo e com poder, verdade, o qual mandou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso era verdade? Aconteceu alguma coisa? Nada. Versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Jesus morreu por nós, é verdade? Amém. A este ressuscitou Deus no 3º dia, a base do cristianismo, a ressurreição. Pedro citou a ressurreição, não aconteceu nada. Não a todo o povo ele se manifestou, porque ele se manifestou vivo dentre os mortos, mas não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Pedro anunciou a ressurreição. Aconteceu alguma coisa? Nada. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Verdade ou mentira? Verdade. Aconteceu alguma coisa? Nada. Dele,
Olha só agora o versículo 43. Dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão, anulação de pecados. Pum! Caiu o Espírito Santo e batizou todo mundo. Pedro citou a bondade de Jesus, Pedro citou o sacrifício de Jesus, Pedro citou a morte de Jesus, Pedro citou a ressurreição de Jesus, e o Espírito Santo está quieto. Mas quando ele disse que por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, o Espírito Santo mergulhou de cabeça e batizou toda a casa, todo mundo que estava ali, tudo quanto é gentio. Ninguém ali levantou a mão para dizer eu aceito Jesus. Ninguém ali se levantou para dizer eu me arrependo dos meus pecados. O Espírito Santo, quando a mensagem do perdão pleno, completo foi pregada, corações se converteram. Pedro disse que viu o coração de Simão, mas o Espírito Santo viu o coração de todos na casa de Cornélio e batizou a todos aqueles ali que haviam se convertido sem levantar a mão, sem dizer uma palavra. Porque foi anunciado a eles remissão de pecados. Olha só o versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo. Você percebeu o verbo que foi usado aqui por Lucas? Pedro falava quando caiu o Espírito Santo, despencou. Não foi chegando assim, uma nuvem doce e suave, não. Despencou. Remissão de pecados, opa, o que eu ouvi aí? Remissão de pecados, perdão, pá! Caiu sobre eles o Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Gente, o Pedro dos evangelhos era um homem inconstante, mas ao mesmo tempo focado na lei. E isso fazia com que ele, mesmo tendo ouvido a voz de Deus no Monte da Transfiguração, dizendo que ele devia dar ouvidos a Jesus, que é a graça personificada, ainda assim, Pedro queria dar ouvidos a Moisés e a Elias. Mesmo tendo ouvido Deus, não é de admirar, né? Que quando Deus fala com ele, mata e come, ele falou, não mato nem como. Não interessa que é Deus que está mandando. Eu sou fiel a Elias e a Moisés. Não adianta Deus falar. Deus pode me dizer que os samaritanos... Não, mas eu sou fiel a Elias e a Moisés. Não quero saber quem está falando. Não, Pedro, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. Moisés e Elias. Moisés e Elias. O Pedro dos evangelhos era um homem inconstante, mas focado na lei. Isso fazia com que ele, mesmo tendo ouvido de Deus para dar ouvidos a Jesus, continuasse dando ouvidos a Moisés e a Elias. Esse era o Pedro dos evangelhos. O Pedro de Atos era agora um homem cheio do Espírito Santo, ousado, disposto a dar a própria vida pelo evangelho, mas ainda tinha uma venda de legalismo nos olhos do seu espírito, que o impedia de ver a graça de modo claro. Você está entendendo que o fato de alguém ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, orar pelos enfermos, ter uma vida santa, não significa que essa pessoa tenha uma visão clara da graça, e ela pode ter todos esses predicados e ainda assim ser um legalista, e a igreja está assim desse tipo de gente. A pessoa realmente é convertida, ela é nascida de novo, ela ama Jesus, ela segue Jesus, ela é cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas, ela profetiza, ela ora pelos enfermos, mas ela segue muito mais a Moisés e a Elias do que aquele a quem ela deveria seguir, que é Jesus, a voz da graça personificada em carne e osso. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande problema. Mas aí a gente chega nas epístolas. O Pedro das epístolas. O Pedro das epístolas é um homem completamente diferente. É um homem transformado, cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Olha como é que Pedro abre a sua primeira epístola.
ele deseja para a igreja. Pedro está escrevendo para um grupo de judeus que estava sendo fortemente, violentamente perseguido, sendo presos e muitos mortos pelo governo romano, pela autoridade romana. Pedro abre essa primeira epístola que ele envia para esses judeus que estavam dispersos. Não foi uma epístola para uma igreja, mas para um grupo de judeus convertidos. Ele manda essa epístola e ele abre essa epístola dizendo o seguinte a eles: eu desejo que graça e paz sejam multiplicados na vida de vocês. O que eu mais quero é que graça e paz sejam multiplicados na vida de vocês. E ele continua, ele vai adiante no primeiro capítulo, dizendo estar ciente dos sofrimentos que aqueles irmãos estavam passando, mas que tal sofrimento iria confirmar o valor da fé que aqueles irmãos tinham e que eles cresceriam na revelação de Jesus Cristo, a quem eles, mesmo não vendo, amavam profundamente. Ainda no primeiro capítulo, no versículo 10, Pedro afirma que a salvação daqueles irmãos foi concedida a eles pela graça. E que os profetas do Antigo Testamento, na verdade, já haviam profetizado a respeito daquela graça que tinha sido concedida a eles. Foi a respeito de vocês que esses profetas escreveram, a respeito dos samaritanos, a respeito dos gentios, a respeito de vocês que se convertem a Jesus. Foi a respeito deles que, na verdade, os profetas estavam escrevendo, que eles estavam profetizando. Eles nem sabiam disso. Eles perscrutaram, eles inquiriram, eles perguntaram, mas eles não entenderam. Eles pensavam que estavam profetizando diretamente ou unicamente para o povo de Israel, mas era a respeito de vocês que estão entregando a sua vida a Jesus, que estão passando pelo que estão passando por causa do nome de Jesus. Foi a respeito de vocês que ele profetizou, que eles profetizaram essa graça que foi concedida a vocês. Sabe por que Deus está abençoando vocês? Vocês estão sofrendo demais, eu sei disso, mas sabe o que acontece? A vocês foi concedido algo que Israel não abraçou. Foi dado, mas eles não abraçaram. Graça hiperabundante. Vocês amaram mais a Jesus do que a Moisés e a Elias. O galardão de vocês vai ser grande. Uau! Uau! Era o que Pedro estava dizendo para aquele pessoal. No versículo 13... ele diz que eles deviam ser sóbrios, ou seja, não se deixar vencer pelo desespero, e esperar inteiramente na graça que a revelação de Jesus Cristo traz. Presta atenção no que Pedro disse. Não ter revelação da graça é não ter revelação de Jesus, porque Jesus é a graça. Quando você olha para alguém que não entende a graça, que critica a graça, que achincalha a graça, essa pessoa ela não entendeu, não foi a graça, quem ela não entendeu foi Jesus. Porque Jesus e a graça são uma só coisa, uma só entidade. Quando Deus deu a lei, ele fez isso através de um intermediário, mas quando ele teve que dar a graça, ele mandou a graça junto com a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se eu sou o caminho, a verdade, a vida e a graça veio por meio de mim, eu sou também a graça. É isso que Jesus quis dizer. Quando alguém não entende a graça, quando você prega a graça e alguém diz, você é daquela igreja, do cabeça, da graça, da hipergraça no Brasil, essa pessoa não está criticando você ou a mim, ela está criticando Jesus. Você está entendendo isso? Ela não está contrariada comigo ou com você, é porque ela ama mais a Moisés e a Elias do que aquele a quem ela deveria dar ouvidos. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele, que é a graça personificada em carne e osso, a ele passem a dar ouvidos. Quando Pedro olhou de novo, não tinha nem Elias, nem Moisés, só tinha Jesus. Aleluia. Nos versículos 18 e 19 do capítulo 1, Pedro, aquele homem que enquanto andava com Jesus, e mesmo depois de receber o batismo com o Espírito Santo, ainda mantinha uma mente legalista, agora ele diz o seguinte para esses judeus convertidos a Cristo.
1 Pedro 1, versículos 18 e 19. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que vocês foram resgatados do seu fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Presta atenção. Presta atenção no que Pedro disse aqui. Presta atenção. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do fútil procedimento que os pais de vocês deixaram para vocês como herança. O que Pedro está chamando aqui de fútil procedimento? A prática da lei de Moisés. Pedro está afirmando aqui que insistir na prática da lei no tempo da graça é futilidade, é bobeira, é perda de tempo. É chocante, eu sei, mas é verdade. Aí no versículo 19 ele diz: mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, não pela lei de Moisés, não pela lei oral, mas pelo sangue de Jesus. No final da segunda epístola, Pedro, que já tinha sido confrontado pelo apóstolo Paulo, mas que agora era um homem amadurecido na sua fé, ele mostra uma postura totalmente favorável àquele que um dia o chamou de hipócrita. Leia só a epístola de Gálatas. Paulo diz o seguinte: eu já estive com Pedro. Quando eu anunciei que os gentios estavam se convertendo, Pedro veio até mim. E quando ele chegou aqui, ele ficou tão impactado que ele sentou na mesa e comeu junto com a gente. Ele comeu presunto de Parma, ele comeu bacon, ele comeu pernil. Tudo aquilo que ele nunca tinha experimentado na vida, por causa da lei, que considerava pernil, presunto de Parma, bacon, proibido, porque vinha de um animal impuro, o porco. Pedro comeu, e quando ele provou, ele falou: meu Deus, eu perdi isso todos esses anos, me dá mais. Até que chegaram os irmãos de Jerusalém. Quando chegou o pessoal de Jerusalém, Pedro levantou na mesa, limpou a boca, escovou os dentes para não sentir o bafo de bacon. E aí Paulo: peraí, Pedro, que papo é esse? Não, Pedro, você está agindo de forma hipócrita. Ah, mas eu vi Jesus face a face. Se alguém conheceu Jesus em carne e osso, hoje ninguém mais o conhece assim, nós o conhecemos em espírito. Deu umas pauladas assim que Pedro saiu meio zonzo. Eu imagino que Pedro deve ter saído dali muito chateado com o apóstolo Paulo. Mas Pedro cresceu, Pedro amadureceu. Pedro podia ser um camarada cabeça dura, mas ele teve maturidade o suficiente para entender: cara, eu estou entendendo agora que o que Paulo prega é exatamente o que Jesus pregava. Agora eu estou entendendo a mensagem de Jesus. Cabeçudo, tu não entendeu antes. E Pedro mudou de uma forma tão radical que aquele homem bruto, aquele homem paradoxal, desapareceu da face da terra. E surgiu agora um novo homem que tinha sido confrontado por Paulo, sendo chamado de hipócrita. Pedro não manda uma carta desaforada para Paulo, mas Pedro agora, ele escrevendo para essa turma na sua segunda epístola, no final da sua segunda epístola, ele diz: por essa razão, amados, esperando essas coisas, ele está falando sobre a segunda vinda, ele está falando sobre a graça, ele está falando sobre o poder de Deus nos sustentando no meio do sofrimento, e aí ele diz: por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhem-se por serem achados por Ele, por Jesus, em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tenham por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Provavelmente Pedro estava falando aqui da epístola aos Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus, mas provavelmente isso aqui é uma das dicas de que Paulo foi quem escreveu a epístola aos Hebreus. Ele diz: como Paulo já escreveu para vocês, segundo a sabedoria, a revelação que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis
deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quem escreveu isso aqui foi Pedro. Olha só o que ele está dizendo. Parem para ouvir o que o apóstolo Paulo ensina, porque são certas coisas que são difíceis. Eu custei para entrar aquilo que ele ensina, mas agora entrou. Agora é revelação para mim também. Por isso eu estou escrevendo para vocês. Vocês podem passar por sofrimentos e lutas, mas a graça vai sustentar vocês. Vocês vão sair dessa. Vocês vão passar por essa. Vocês vão passar por esse vale e vão sair do outro lado e vão sair vencedores. Porque a graça vai conduzir vocês até lá. Não desistam, não desanimem, porque a graça vai conduzir vocês até lá. Aí você está perguntando assim para mim: pastor, por que o senhor mostrou essa história toda? Porque essa é a história de muitos de nós. Essa é a história de muitos pastores. Essa é a história de muitos que estão assistindo pela internet. Essa é a jornada que Deus espera de cada um de nós. Deus não espera que você se converta hoje e já entenda a graça amanhã, mas Ele espera que você entre na jornada, como Pedro entrou na jornada. Às vezes pode ser difícil. Talvez você tenha que mudar de atitude e lá na frente dizer: caramba, eu chamei esse camarada de cabeça da hipergraça no Brasil, mas eu agora quero fazer parte do Nova Network. Talvez você tenha que parar e dizer realmente: olha, eu amava mais a tradição da minha igreja do que Jesus. Eu amava mais aquilo que o meu pastor ensinava do que aquilo que Paulo ensina, do que aquilo que Jesus ensina. Talvez você tenha que ter uma atitude de humildade como Pedro teve que ter, para reconhecer que a graça é superior a tudo aquilo que a gente possa imaginar. Que homem algum jamais conseguiria bolar um sistema como esse, de amor incondicional, para receber os pecadores, de forma que eles sejam abraçados, acolhidos, entendidos, compreendidos e amados, de modo a serem transformados, não pela ação de uma igreja, de uma denominação, de uma doutrina, mas pela ação do próprio Espírito Santo. Deus me livre de eu transformar você. Eu não quero transformar você em nada. Eu não quero absolutamente nenhuma mudança, que você se torne absolutamente nada do que eu penso ou imagino. Eu quero que você seja tocado e mudado, transformado pelo Espírito Santo. Se isso vai levar 2 dias, 1 semana, 20 anos, não me interessa. Eu não estou preocupado. Como Deus não está preocupado. Pastor, como é que o senhor aceita esta pessoa na sua igreja? Ela já está aí há 10 anos e ainda fuma. E eu com isso? Pastor, essa pessoa está aqui, esse rapaz está na sua igreja, mas caiu em tentação. Olha a namorada. O que tem a namorada? Olha o tamanho da barriga dela. O que você tem a ver com o tamanho da barriga dela? Não falei que a graça era liberdade para pecar. Não, a graça é falta de liberdade para se meter na vida dos outros. Você está entendendo isso? Não é uma questão de você olhar e dizer: deixa para lá. Está fumando maconha? Ah, que legal, também vou dar um tapa. A questão não é essa. Você está conseguindo entender isso? A questão não é essa. A questão é: o que você prefere? O que você prefere? Um jovem que ainda, apesar de estar na igreja, há 1 ano ou mais, que ainda usa droga, frequentando os bancos da igreja, ou usando as mesmas drogas do lado de fora? Porque dentro da igreja, ele ainda tem alguma chance. Do lado de fora, é só ladeira abaixo. Mas a gente quer que as pessoas mudem da noite para o dia, da água para o vinho. Por quê? Porque a gente se acostumou com um sistema religioso engessado, falso, hipócrita, mentiroso, fingido, teatral. A pessoa não está sentindo a presença de Deus coisa nenhuma. Quer sapatear, vai para a Espanha, cara. Pega umas castanhola. Eu não estou nem aí para esse negócio se você sapateia, não sapateia, se é o Espírito Santo. Eu não estou nem aí. Você acha que alguém me escandaliza porque sapatinho de fora? Eu não estou nem aí. Isso não me escandaliza em nada. Nada. Absolutamente nada. Cada um tem o seu modo de se expressar para Deus. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que sapateia, tem gente que só levanta a mão. Mas você quer encaixar a pessoa dentro de um molde e dizer para ela: não, mas é assim.
Você ainda não aprendeu aqui na nossa igreja como é que é. Claro, cada igreja tem uma cultura. Você não se adapta à cultura dessa, vai para outra. Eu gosto do sapateado, pastor. Na nova nós não sapateia. Entendeu? Eu gosto de berrar em línguas. Na nova nós não berra em línguas. É diferente, é só uma questão de cultura. Mas você vai encontrar que pertinho daqui, ou mais longe, tem lugares que você... E cada um é livre para estar aonde se sente mais alimentado, mais edificado, aonde recebe a palavra e cresce. Porque o que Deus quer de nós é crescimento, para que nós nos assemelhemos cada dia mais ao Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé.